A paz do Senhor, meus irmãos, aqui cumprimenta a todos, é o jovem e seu irmão em Cristo, Anderson. Que Deus abençoe a sua vida. Eu gostaria de deixar uma palavra para nós meditarmos um pouquinho, para refletirmos um pouco na palavra de Deus. Efésios, capítulo 6 e o versículo 11, aonde vai nos falar acerca de revestimento. Paulo instruindo a igreja em Éfeso a revestir-se das armaduras. Olha o que diz aqui, Efésios 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Perceba bem, olha o que Paulo está dizendo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. É uma instrução clara, uma instrução imperativa, com conotação de ordem. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Paulo sabia que eles iriam necessitar, por isso Paulo instruía: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Paulo instruiu que eles deveriam estar revestidos das armaduras de Deus. E Paulo falou o porquê que eles necessitariam estar revestidos das armaduras de Deus. Era exatamente para poder estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O que são as astutas ciladas do diabo? Astutas ciladas. Cilada se faz para pegar uma caça, por exemplo, de surpresa, algo que ela não espera, algo camuflado, algo escondido, algo inesperado. E essa cilada do diabo, ela é astuta, porque ela é engenhosa, ela é arquitetada malignamente para nos pegar, para nos tragar. Não é à toa que o apóstolo Pedro, em uma das suas epístolas, vai dizer que o diabo está ao nosso derredor, bramando como um leão, tentando aquele que ele possa tragar. E aqui Paulo, na mesma direção, fala isso, que o diabo forma astutas ciladas para nos destruir. Por isso, nós necessitamos estar revestido das armaduras de Deus. No versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E qual é esse dia mau? É exatamente quando estas ciladas do diabo estiverem no nosso dia, estiverem no nosso caminho. Nesse dia nós vamos precisar, nós vamos necessitar estar revestido das armaduras de Deus. E havendo feito tudo, ficar firmes. Após ter feito tudo, perseverar, persistir. Mas agora você me pergunta, quais são as armaduras de Deus? E por que é armadura? Paulo aqui está utilizando uma linguagem de guerra, uma linguagem, um exemplo que Paulo usa dos soldados romanos. Paulo cita aqui a vestimenta dos soldados romanos. Os soldados romanos eram conhecidos pela sua veste de batalha, sua veste de guerra. E aqui Paulo usa isso para dar um exemplo para a igreja nesta batalha espiritual. No versículo 14, estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Paulo diz, olha a primeira coisa que nós devemos fazer, cingir os nossos lombos com a verdade. O que é cingir os nossos lombos? Cingir é o mesmo que agarrar, é o mesmo que penetrar, unir a alguma coisa, unir-se a algo. E aqui Paulo está dizendo, para cingir
os vossos lombos, os nossos lombos com a verdade. O que são os lombos? São esta parte baixa das nossas costas, é toda essa região lombar. Cingir com a verdade. Mas você pode se perguntar, por que isso? Por que as costas? Esta parte é uma parte vulnerável das nossas costas. Talvez as partes mais vulneráveis são essa parte baixa aqui das nossas costas, a região lombar, porque não tem tanta arcada de ossos, nosso corpo humano, nosso esqueleto ósseo, para proteger órgãos vitais. E por que Paulo está falando isso? Para cingir com a verdade. Porque para nos atingir, para nos alcançar pela parte das nossas costas, é somente um ataque traiçoeiro, um ataque que vem das nossas costas. Por exemplo, uma difamação, uma calúnia, algo que falem para nos destruir ministerialmente. O diabo arquiteta esses planos, essas coisas, para destruir vidas, para destruir ministérios. Por isso Paulo está orientando, cinja os vossos lombos com a verdade. Porque enquanto ele, o diabo, maquina coisa pelas nossas costas para nos atingir, para nos derrubar, nós estando cingidos com a verdade, ele pode tentar, mas ele não nos derruba. Ele não nos derruba porque nós estamos cingidos com a verdade, nós estamos cingidos com a palavra de Deus, nós estamos cingidos com o sangue do Cordeiro. E por mais que ele tente nos atingir traiçoeiramente pelas nossas costas, nós estando cingidos pela verdade, a verdade agarrada em nós, não tem como o diabo nos destruir pelas nossas costas. Não tem como ele planejar algo para nos destruir traiçoeiramente, porque nós estamos cingidos com a verdade, que é a palavra de Deus. Prosseguindo aqui. E vestida a couraça da justiça. A couraça da justiça, ou melhor, a couraça que faz parte do fardamento dos soldados romanos. É aquela parte que vai aqui no tórax, é aquela camada de ferro, né, para proteger, para o soldado ir para a guerra. E Paulo está dizendo, e vestida a couraça da justiça, vestir esta couraça. O que Paulo está dizendo aqui, a couraça da justiça, seria, por acaso, os meios jurídicos que nós temos hoje? Isso seria a couraça da justiça? Não. A couraça da justiça, meus irmãos, é o mesmo do que fazer aquilo que é correto, aquilo que é certo. É a virtude, a qualidade de fazer, aleluia, o que é correto, o que é, aleluia, o que é bom. É fazer, irmãos, aquilo em conformidade, aquilo do que é direito. Então vamos vestir a couraça da justiça, vamos fazer o que é correto, vamos fazer o que é reto aos olhos de Deus. Versículo 15. E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Eu digo para os irmãos analisarem um pouco. Não é melhor nós termos um calçado confortável para nós caminharmos? É melhor nós usarmos, quando nós sabemos que vamos fazer uma longa caminhada, é melhor nós usarmos um calçado confortável, né? Porque não vai doer nossos pés tão rapidamente, não vai inchar nossos tornozelos, nossas articulações tão rapidamente. Por quê? Porque nós estamos usando um calçado adequado para uma longa caminhada. E assim Paulo está dizendo para nós calçar os nossos pés na preparação do Evangelho da paz. Assim como nós, usando um bom calçado para fazer uma longa caminhada, nos ajuda a caminhar,
também nós tendo a nossa vida calçada na palavra de Deus nos ajuda a caminhar, facilita o nosso andar. Por quê? Porque aqueles que têm a sua vida calçada na palavra, na preparação do Evangelho da Paz, conseguem ver pedras de tropeço no seu caminho mais facilmente. Começa a entender as coisas de uma forma diferente, porque o Espírito Santo de Deus lhe revela. E isso vai facilitando a sua caminhada. Não vai ser fácil, mas auxilia para que também o diabo não nos derrube, não nos canse, não nos faça desistir. Nós precisamos ter os nossos pés calçados na preparação do Evangelho da Paz. Porque nós tendo os nossos pés calçados na preparação do Evangelho da Paz, o diabo não consegue nos enganar com heresias, com falsas doutrinas, falsas ensinanças. Nós tendo a nossa vida calçada na preparação do Evangelho, nós conseguimos resistir ao diabo e vencê-lo pela palavra de Deus e pelo sangue do Cordeiro. Porque o diabo tentou o próprio Cristo, tentou o próprio Jesus quando estava jejuando. Mas Jesus venceu o diabo porque estava cheio do Espírito Santo, porque era Deus, mas também venceu o diabo pela palavra. O diabo, quando tentou Jesus, ele tentou ver se Jesus caía na tentação do diabo, mas Jesus venceu pela palavra. O diabo chegava e dizia para Jesus: transforma essas pedras em pão, e Jesus dizia: não, a palavra de meu Pai está, que nem só de pão viverá o homem. E assim por outras 2 vezes o diabo tentou a Jesus, e Jesus vencia o diabo pela palavra. O diabo tentou o apóstolo Paulo, falando a verdade, mas tentando subir o ego do apóstolo Paulo ao coração. Mas o apóstolo Paulo, reconhecendo que era o diabo quem falava, expulsou o espírito maligno que estava na vida daquela menina que fazia adivinhações. Nós precisamos ter a nossa vida calçada na preparação do Evangelho da Paz, para que o diabo não venha nos enganar, porque o diabo é tão astuto que ele usa da verdade para tentar nos derrubar. O diabo é sagaz, ele é astuto, portanto nós precisamos compreender a palavra, não simplesmente ler, mas compreender aquilo que estamos lendo. Versículo 16: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo é um pedaço de metal que o soldado usa para se defender de flechas quando o inimigo lança. E assim Paulo também traz isto para a vida espiritual, que a nossa fé seja um escudo espesso e forte contra os dardos inflamados do inimigo. Quando o inimigo nos lançar setas malignas, pensamentos, dores, desânimo, que a nossa fé não permita isso atingir a nossa vida espiritual, que não nos faça desfalecer, que não nos faça parar, que não nos faça prostrar, porque se um dardo inflamado do inimigo atinge, vai fazer sangrar, vai fazer doer, vai nos fazer desanimar, vai nos fazer ficar em cima de uma cama esperando recurso espiritual. Nós vamos precisar de outro alguém para nos ajudar. Por isso nós precisamos ter uma fé inabalável em Cristo, um escudo forte, porque o diabo lança todos os dias, 24 horas por dia, ele lança dardos inflamados para nos abater, para nos derrubar, para nos matar espiritualmente. Até quando nós estamos dormindo, a nossa fé precisa nos proteger. Por isso nós precisamos nutrir a nossa fé lendo a palavra, orando, jejuando a Deus. No versículo 17: tomai também o capacete da salvação. O capacete da salvação serve para se usar, obviamente, na cabeça, para proteger de qualquer dano que a guerra possa causar. E no mundo espiritual, o que isso quer dizer? Alguém que tenha
o capacete da salvação. A sua cabeça não é atingida durante a guerra. E nesta guerra espiritual, sabe de que forma o diabo tenta atingir a sua cabeça? Pensamentos de eu não vou conseguir, pensamentos de eu não sou ninguém, pensamentos de eu sou um fracassado, pensamentos de que nada vai dar certo. Mas, por isso, nós precisamos ter o capacete da salvação, para que nós venhamos fazer assim como orienta a palavra de Deus. Orai sem cessar. O capacete da salvação nos blinda do que possa atingir nossos pensamentos, atingir nosso intelecto, a nossa forma psíquica de vida. O capacete da salvação significa que nós devemos ter os nossos pensamentos sempre voltados para o trono da graça, constantemente estar com a nossa vida, o nosso pensamento ligado em Deus, ligado no Senhor, para que o diabo não venha nos atingir psicologicamente, nos abater, nos deixar triste com pensamentos. O diabo vem sussurrar nos ouvidos para fazer desanimar. Por isso nós precisamos do capacete da salvação para blindar de tudo isso que o diabo vem, para abater nosso psicológico, para abater os nossos pensamentos, para desvirtuar os nossos pensamentos. O diabo vem colocando diversas formas, distração, para nós não conseguirmos orar, distração para nós não conseguirmos meditarmos na Bíblia, distração para nós esquecermos o nosso jejum e quebrá-lo. Por isso nós precisamos do capacete da salvação, inteiramente ligado o nosso pensamento no trono de Deus. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós também precisamos da espada do Espírito. Um bom soldado que vai à guerra, ele não tem como só se defender. Imagine um soldado indo à guerra com a couraça, tendo seus lombos cingidos, tendo um bom calçado para ir para a guerra, tendo um bom escudo para se defender, mas não tem uma espada. Deixou a espada em casa, deixou a espada na tenda. Como é que ele vai guerrear? Imagine se este é um bom soldado, um soldado que vai para a guerra apenas para se defender. Vai chegar um momento que vai cansar este soldado, por melhor que ele seja se defendendo de flechas, de dardos, de tudo que pode haver numa guerra, por mais que ele consiga durante muito tempo se defender, cansa, desanima e vai precisar enfrentar e não só se esconder. E quando esse momento chegar de precisar enfrentar e parar de se esconder, se não tiver espada, perece. Perece. Aí o diabo abate, aí o diabo escraviza. Por isso é necessário a espada do Espírito. Um bom soldado não fica apenas se defendendo, se escondendo no escudo. Um bom soldado guerreia. Um bom soldado empunha a espada e vai em frente e luta com a espada. Com a espada ele derrota o inimigo. Não é o inimigo quem derruba ele, é ele quem derruba o inimigo. A espada do Espírito é a palavra de Deus. E o que adiantaria uma espada que não corta? O que adiantaria uma espada que não está amolada? Não iria surtir muito efeito, necessitaria de muita força para atingir o adversário e derrubá-lo. Por isso a espada precisa estar bem afiada. E o que significa isso? Isso significa muito estudo da palavra. Significa ter intimidade com Deus, de querer que Deus o revele a palavra, que Deus o revele as profundezas da Bíblia Sagrada. Aí ele está afiando a espada e quando for necessário vai guerrear contra o mal, vai guerrear contra as astutas ciladas do inimigo e vai sair vitorioso. Aleluia.
versículo 18. Orando em todo o tempo, orando todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Fazer tudo isso, como diz também no versículo 13, aliás, no versículo 12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, ou seja, não devemos lutar contra o nosso irmão, contra pessoas, não, nós devemos lutar contra mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. É isso que nós temos que lutar. As armaduras de Deus é para nós enfrentarmos o mal, não é para nós combatermos o nosso irmão na fé, não é para nós perseguirmos a ele, não é para nós nos vangloriarmos e dizer eu faço mais, eu faço menos, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, é para nós guerrear contra o diabo, porque se nós ficarmos com esta picuinha, o diabo também nos vence. Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aqui fala tudo. Então nós vamos precisar de irmãos, jovens, pastores, obreiros, obreiras. Nós precisamos estar revestidos das armaduras de Deus e após fazer tudo isso ficai firmes. Porque adiantaria tomar todas as armaduras, mas pegar essas armaduras e deixar de lado, deixar encostado um pouquinho, não nos serviria de nada. Na guerra, um soldado, ele dorme com a sua armadura, ele levanta com a sua armadura, ele come com a sua armadura, ele faz tudo com a sua armadura. Por quê? Porque nunca sabe quando o seu inimigo vai atacar. Assim somos nós. Pense sua vida espiritual, que nós sempre vamos precisar das armaduras de Deus. Em todo tempo, em todo momento, nós vamos precisar dessas armaduras. E essas armaduras, elas precisam ser todo instante polidas, para que não venha enferrujar, para que não venha estragar. E isso o Espírito de Deus, o Espírito Santo, nos ajuda para que nós sempre venhamos estar firmes, para que quando chegar as astutas ciladas do diabo, os dardos inflamados do inimigo, quando chegar esse dia mau, nós vamos estar firmes, nós vamos estar de pé, porque nós temos os nossos pés calçados na preparação do Evangelho da Paz. Nada nos derruba. Os nossos pés estão calçados numa rocha eternal. A nossa vida está com a couraça da justiça, fazendo aquilo que é reto, aquilo que é correto a Deus. Aleluia. No livro do profeta Neemias vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Se nós estivermos com a couraça da justiça, fazendo o que é reto aos olhos do Senhor, o Senhor se alegra conosco e então nós temos força. Com os nossos lombos cingidos com a verdade, por mais que nós estejamos olhando para frente, indo avante, o diabo vem por trás tentar nos derrubar, tentar nos atingir, mas não vai conseguir, porque nós estamos cingidos com a verdade e a verdade prevalece porque a verdade está em Cristo Jesus. Também nós temos o escudo da fé. A nossa fé tem que ser sempre inabalável. Nossa fé tem que ser muito grande no Senhor, para que o diabo não nos derrube, para que ele não venha colocar dúvidas no nosso coração. Porque se tiver dúvidas, impede que Deus opere em nossas vidas. Não vamos deixar que a nossa fé venha se desvanecer, mas vamos nutrir a nossa fé com confiança no Senhor. Também vamos precisar da espada do Espírito, guerrear a todo instante. Vamos ser soldados, valentes, guerreiros, lutadores. Em nome de Jesus venceremos. E aleluia, com o capacete da salvação, fazendo tudo isso com esse capacete glorioso da salvação, sabendo que tem um lindo céus,
sabendo que tem uma nova terra que nos espera. Você está revestido de toda a armadura de Deus? Se não está, busque incessantemente para que você receba. Eu deixo essa palavra para os irmãos, que cada um de nós, a cada dia, venha se revestir das armaduras e, após estar revestido, ficar firmes para vencer, em nome de Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vós. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.